Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, na nossa aula especial de Milagres e Parábolas de Jesus com Marco, a nossa aula de junho. Sejam todos muito bem-vindos. Marco, bem-vindo. Tá, acho que travou um pouquinho o seu aí. Travou? O pessoal está vendo travado alguma coisa, gente? Não? Não, para mim está tranquilo. O seu travou um pouquinho para mim, Marco, mas eu acho que é só pouquinho. Agora, todos vendo minha tela? Todos vendo sua tela. Perfeito. Ok. Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nós vamos hoje para a terceira aula dos milagres de Jesus. E dentro daquela tabela que eu passei a vocês, a 21, ok? Então está aqui, ó, os milagres 15 a 21. A gente vai falar da cura da mulher enferma, que é aquela mulher que sangrava, né, há 12 anos. A ressurreição da filha de Jairo, que é muito parecido, né, o processo de curar de Jesus é muito parecido com uma outra menina que eu já expliquei em aulas passadas. Depois a cura dos 2 cegos, a cura do mudo endemoniado, a primeira multiplicação de pães. Marco, por que a primeira? Porque o novo multiplicações de pães. Nós não sabemos ao certo se é a mesma e houve alguma, vamos dizer assim, variação entre uma e outra, mas, né, como está no Evangelho, a gente vai falar. Vamos falar de Jesus andando sobre as águas e a cura da filha de Canané, que é uma cura feita à distância. Eu sempre peço para ler um dos 3 ou um dos 4 evangelistas, conforme está indicado aqui, para que vocês possam facilitar a compreensão das explicações, ok? Vamos lá. Então, a gente... essa frase que eu gosto muito: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Isaías diz: se não crerdes, não entendereis. E Santo Agostinho, em cima disso, fala: a fé procura e o intelecto encontra. Isso eu coloco em todas as aulas, porque isso faz parte do conceito de acreditar no Mestre Jesus. Nós vamos, então, começar falando da cura da mulher enferma. 12 anos, eu vou colocar aqui eu escolhi o texto do evangelista Marcos, tá? No capítulo 5, dos itens 25 a 34. Então está aqui, ó. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás de Jesus, entre a multidão, e tocou sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tinha essa crença. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo, né, tinha saído, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Né? Quem tocou minha veste? E disseram a ele: não, mestre, ninguém lhe tocou. Tá? E ele falou: eu senti a virtude sair de mim, alguém me tocou. De Jesus, né, se joga aos pés dele e fala: eu lhe toquei, mestre, e a tua fé me curou. Aí Jesus chama, olha para ela, né, e fala: não, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, esta é a narrativa de Marcos, né, do capítulo 5, dos itens 25 a 34. Vamos entender essa explicação aqui. Ao tocar as vestes de Jesus, a mulher entrou em contato com o campo áurico de Jesus. Uma explicação. O campo áurico envolvendo também a roupa. Por isso que quando, por exemplo, a gente vai num local que tem muita densidade, por exemplo, um cemitério, a gente solicita a pessoa para botar aquela roupa para lavar, tá? Porque o campo áurico perpassa, né, o corpo físico e atinge, obviamente,
as vestes que uma pessoa está usando. Então, é óbvio que quando ela toca as vestes de Jesus, ela entra em contato com o campo áurico de Jesus. E isso funciona como uma bomba aspiradora. A fé dela suga os fluidos presentes nesse campo áurico, que é eletromagnético. E essa irradiação fluídica, né, que era uma coisa normal em Jesus, sem ele ter vontade de curar, sem ele ter intenção de curar, o que aconteceu? Ela se expandiu. E como é uma irradiação que, né, nós chamamos de fluido eletromagnético, imediatamente esse padrão vibratório eletromagnético entra em contato com a hemorragia da mulher e simplesmente faz como se fosse uma cauterização, ok? Então, esse impacto eletromagnético causa uma cauterização imediata. Puxa, Marco, por que imediata? Porque a quantidade de fluidos, ou melhor, de é muito alta de Jesus. Tá? Então, a mulher não fez mais nada, ela simplesmente tocou a veste de Jesus. Tá? Então, pela fé dela, a fé funciona como se fosse uma bomba sugadora e ela absorve aqueles fluidos e aqueles fluidos tomam conta de todo o seu corpo sutil e, encontrando, né, alguma coisa em desordem, o que ele faz? Ele cauteriza e automaticamente repõe os elétrons. Eu já expliquei para vocês que todo o processo de doença, o corte, o que seja, né, a pessoa perde elétrons naqueles átomos que compõem aquelas células. Tá? E, então, é necessário haver um equilíbrio entre os orbitais dos elétrons e os núcleos, né, das células, para que possa haver essa harmonia de cura. Ok? Então, Jesus, né, para e fala: quem me tocou, por que ele sente isso? Porque ele sentiu a virtude sair dele, ou seja, ele sentiu aquela corrente fluídica de alto padrão vibratória, né, e altíssima pureza. Se ele pergunta, e a mulher, né, se apresenta e ele fala: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curado de tua moléstia. Jesus está sendo absolutamente verdadeiro, pois foi a fé da mulher quem a curou. Presta atenção nisso. Muitas pessoas vão, por exemplo, no centro espírita, num terreiro de umbanda, né, pedindo não só orientação, pedindo às vezes cura, mas não tem a fé necessária. O que a fé faz? Ela gravitaciona e imanta. Ela não só gravitaciona, como ela imanta os que você se disponibilize a curar alguém, né? Esse tem que ter essa fé. Marco, deu uma travada para mim. Deu para vocês? Recolher. Alô, alô? Oi. Está dando alguma travada para vocês ou é só para mim? Está dando pequenas travadas. Está travando. Assim, né? Está dando pequenas travadas. Eu não sei o que é, porque... Está ouvindo bem agora? Estamos sim. Tá Vamos continuando. Agora, eu estou olhando aqui, o meu ponto de internet está cheio. Mas essa é, entre aspas, né, a cura da mulher enferma. Vamos lá. Então, essa cura, né, na realidade, se processa pela fé da mulher. A fé produz uma força atrativa, que eu já falei para vocês, é gravitacional, né? Pela vontade, pela intenção, produz um efeito da cura. De quem é esse pensamento, a vontade e a intenção? É da mulher. Aí tem um grande ensinamento. A cura de males e a retirada de miasmas do enfermo não dependem só do curador. Isso é uma, vamos dizer assim, regra. A cura depende principalmente do doente, que deve acreditar na sua capacidade de atrair os fluidos de recomposição necessária para a sua melhora.
Tá ok, então? Vamos para o milagre 16. E eu escolhi Marcos de novo. Capítulo 5, ele fala sobre essa ressurreição da filha de Jairo, nos itens 21 a 24, e retoma. Né? Por que retoma, Marco? Depois no 35 a 43. Porque Marcos, ele narra como se fosse um filme. Então, ele começa falando, você vai ver que a mulher procura. Depois, o que acontece? Jesus faz uma do local, e é por isso que dá esse intervalo aí. Né? Como a gente vai ver aqui, ó, 21, 22, 23, 24, depois passa para o 35. Tá? E aí vamos acompanhar aqui, né, o que Marcos fala. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou uma das principais, né, da sinagoga, por nome Jairo, tá? Um dos sacerdotes, né, da sinagoga. E vendo, o prostou-se aos seus pés. Tá? O sacerdote se joga, tá? Jairo se joga aos pés de Jesus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. Então, repara a fé de Jairo. E foi com ele, e seguia uma grande multidão. Ou seja, todo mundo estava ali atrás de Jesus, né? Porque ouvia falar, né, do cura tal. Aí em Marcos tem um intervalo, né, porque tem uma outra cura nesse intervalo aí, que a gente inclusive já falou, e aí Marcos retoma no item 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, né, ou seja, alguns, vamos dizer assim, tipo o padre, reverendo, né, os sacerdotes ali da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Os sacerdotes da sinagoga, que era próxima à casa da mulher, diziam que a filha dele já estava morta, não tinha nada a fazer. Tá? E Jesus ouviu isso, esta palavra, disse ao principal da sinagoga. O principal seria, por exemplo, Caifás, o sacerdote-chefe. Tá? Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado ao principal da sinagoga, que era Jairo, tá? Que era, são várias sinagogas, né? Então, Caifás era o chefe de todo mundo. Tá? Então, um dos chefes de uma das sinagogas se chamava Jairo, que pediu auxílio a Jesus. Então, quando Jesus chega lá na casa de Jairo, ele viu um alvoroço, e que os homens choravam muito e né, pranteavam, dizendo: olha, a sua filha morreu. Né? E entrando Jesus no quarto, né, por que o alvoroço? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus fala isso. E riam-se dele, né? Quando Jesus fala isso, eles falam assim: não, ele não sabe o que está falando, porque ela já morreu. Porém, ele tendo os efeitos, né, ou tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que é traduzido como: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Ela tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, quem estava ali perto, né? E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Ou seja, Jesus, já sabendo da perseguição, principalmente dos fariseus e dos saduceus, ele sempre procurava fazer as curas, mas pedia para as pessoas não ficarem falando, até porque Jesus sabia
o seu destino, né? Mas ele sabia também que tinha que deixar muitos exemplos para nós. Então, ele pedia para não divulgar, para ficarem ali, né, vamos dizer, contidos, né, no ambiente deles e, né, que as pessoas entendessem isso. Ele sempre pedia isso. Vamos fazer uma análise, então. Não é de se espantar que uma época onde o conhecimento dos sinais vitais, tá? Batimento cardíaco, pressão, né, temperatura da pessoa, tal, fosse muito precário, não tinha instrumento para isso. E o CPAP, ou seja, tentava ver a respiração, não conseguia. Tentava ver o batimento cardíaco, não conseguia. Por quê? Porque são muito leves, tá? Então, em caso de síncope e letargia, tá? Isso acontece. O batimento basal, né, fica muito baixo e a respiração também fica muito prolongada. Ou seja, não dá o mesmo número de inspirações e expirações que uma pessoa normal faz. Tá? Fica muito fraco. E aí é difícil você perceber. Tá? Principalmente naquela época, que não tinha instrumento, não tinha nada. Então, isso produz temporário, como se fosse um desmaio. Esse caso da filha de Jairo, tá? Segundo o livro da Gênese, capítulo 15, item 39, pode ser um caso de síncope, onde a perda temporária e súbita da consciência também pode produzir uma isquemia cerebral transitória e generalizada. O que é a isquemia? É a redução da irrigação do sangue para o cérebro. Né? Isso causa uma hipóxia, né? Ou ainda uma letargia. Repara, Kardec não afirma se é um ou a letargia é o quê? É um estado mórbido em que as funções da vida estão atenuadas de forma tal que se mostram suspensas, parecendo, né, uma morte. Então, ou em um caso ou no outro, seria muito difícil perceber o que estava realmente acontecendo. Vejamos como Jesus procede à cura e não à ressurreição. Tá? Jesus, em todos os seus milagres, eu vou falar isso na última aula dos milagres, vou falar para vocês todo o conhecimento que hoje nós temos das possibilidades de Jesus em relação às forças do cosmos. Tá? Então, Jesus conhecia tudo. Tá? A gente vai enumerar para vocês na última aula de cura, que é o fechamento da aula que produziu. Então, a gente consegue ver que ele, em momento nenhum, ele quebra as leis de Deus. A pessoa que desencarnou rompe o cordão de prata. Não tem mais como voltar à vida. Tá? Então, dotado de uma capacidade extrema de gerar corrente fluídica de alto padrão vibratório e conhecedor do estado humano pela sua vista dupla, tá? Ou seja, é a clarividência dele, né? E de todas as leis que regem a matéria e a antimatéria, Jesus, ao segurar a mão da menina, efetua uma verdadeira adaptação fluídica. Ou seja, Jesus interfere no campo áurico da menina, interagindo com o seu campo áurico. É só lembrar do exemplo passado, do milagre passado, que o campo áurico de Jesus, além era muito forte, né? Uma vibração eletromagnética assim, de um teor absurdo, tá? Comparado com o nosso, por exemplo. Então, quando ele toca a mão da menina, ele segura a mão da menina, a gente viu isso na citação do Evangelho, o que ele faz? Ele interage com o campo áurico dela e, ao mesmo tempo, ambienta o campo áurico da menina a um padrão vibratório maior. Isso produz o quê? Uma espécie de uma corrente eletromagnética que, principalmente no chakra ajna. Tá? Por que o ajna, Marco? Porque é o chakra da consciência. Então, todos esses processos, né, isso foi, inclusive, corroborado pela fala de Jesus, que fala para ela
se levantar, né? Então, isso quando chega no asna, pelo padrão vibracional, não só do campo áurico, mas da fala de Jesus, faz como se fosse um choque, um verdadeiro choque no asna. E o asna, o que faz? Ele faz ressonância em toda a caixa craniana, tá? Pegando o cérebro, se liga com a nossa pineal, faz a pineal vibrar, tá? E aí, o que a pineal faz? A pineal é como se fosse uma antena de não só de fluido cósmico, mas de toda a energia que nos dá vida, que é o fluido vital. E amplia o campo áurico dela, tá? De tal maneira que todos os seus chakras são ampliados juntos. E aí, essa energia adentra o corpo da menina e faz exatamente isso. A menina desperta, tá? Essa possível letargia ou síncope, ela é cessada imediatamente. Por quê? Porque aumentando a energia, aumentando o fluido vital, você estará também fazendo um contato com o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, tá, ele emite ondas que, na realidade, a gente já viu, são, na realidade, fluidos vitais que correm pelos nervos, e aquilo faz como se fosse uma vasoconstricção no cérebro da menina, e isso faz com que a menina desperte automaticamente, principalmente pelo despertar da glândula pituitária, que está ligado ao ágina, e a glândula pineal, que está ligada ao chakra da coroa. Tá bom? Então, Jesus, ao segurar a mão da menina, efetua uma verdadeira adaptação fluídica, interferindo em todo o campo áurico dela, que seria produzida pela forte corrente que seria emanada pela sua fala. Ou seja, Jesus ele condiciona, né, o seu processo de passar esse fluido, e ele sabe disso, né, ele sabia disso, com a sua fala, como se fossem dois processos de cura ao mesmo tempo. Acrescentando a essa adaptação da produção, né, na produção vibratória, pelas suas palavras, ele plasma um choque na estrutura eletromagnética. Ou seja, como eu falei para vocês, todo o sistema nervoso central é impactado e aciona os eletrodos, né, e a corrente fluídica que nós chamamos de nervo, né? Da mesma forma, oportunizando o despertar imediato da menina. Essa cura é operada pelo pensamento de Jesus, que canaliza a sua corrente fluídica através de sua intenção e vontade, a fim de reanimar os sentimentos entorpecidos da menina, porque ela não estava morta. Vale a pena a gente lembrar que todo processo de cura tem que ter mentalismo, que é o primeiro princípio hermético. E Jesus, como era conhecedor do corpo sutil e de todas as forças que envolvem a natureza e o cosmos de uma forma geral, né, ele sabia do que ele precisava fazer. Puxa, Marco, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil, não. Tá? Esse simples mortal aqui que vos fala, ele consegue fazer isso também. Quando eu estou efetuando a cura para alguém, eu não consigo alterar o karma. Que fique bem claro, segundo Joana de Ângeles, todas as curas que Jesus efetua, as 35, as pessoas já tinham condições de restauração, ou seja, seu karma já estava se findando. Tá? Então, hoje, qualquer pessoa que tenha conhecimento, né, da anatomia e da fisiologia do corpo sutil, ele, às vezes pode produzir a cura, mas se for kármico, né, a cura vai ser momentânea, daqui a pouco vai voltar. Porque ela ainda está sendo plasmada do campo mental superior para o inferior e do inferior para os demais corpos sutis. Tá? Então, Jesus nunca contrariou nenhuma lei de Deus. Tá? Que fique claro isso. Ok? Então, nós acreditamos que, pela forma que nós explicamos, principalmente colocando a ciência, fica fácil processos de cura do mestre. Ok?
Vamos ver o próximo. A próxima cura, o milagre 17, é a cura de 2 cegos. E apenas Mateus cita essa cura, no capítulo 9, dos itens 27 a 31. E aqui está. E partindo Jesus dali, ou seja, da casa, tá? É quase que uma sequência, né? Seguiram-no 2 cegos, ou seja, quando souberam que Jesus estava ali pelas imediações, Jesus. E clamando, né, pedindo, né, falando o seguinte: mestre, tem compaixão de nós somos filhos, né, e respeitamos a sua linhagem, né? Todo mundo acreditava que o Messias era da linhagem de Davi, tá? Então ele chamava de filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Ou seja, curar eles? Disseram eles: sim, mestre, nós acreditamos. Então Jesus, como está aqui no desenho, toca os 2 cegos ao mesmo tempo com suas mãos. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Olha aí, mais uma vez Jesus deixando claro que ele não queria que fosse divulgado as suas curas. Por quê? Porque ele tinha consciência do próprio trabalho. Tá? A Igreja Católica deturpa muito passagens de Jesus, como, por exemplo, quando ele estava na cruz e Jesus jamais falou aquilo. Tá? Jesus tinha plena consciência do tempo que ele deveria ficar entre nós e na hora que ele estaria desencarnando, né, para deixar o exemplo. Então, Jesus se preocupava com isso, né? Não adiantar a sua predestinação espiritual, mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, os cegos foram curados e não entenderam o que Jesus falou para eles, ou não atenderam o pedido de Jesus. Tá? Então, os cegos foram curados. Puxa, Marco, como é que Jesus operou essa cura? Vamos lá, então. Mais uma vez, Jesus nos ensina que a nossa fé é fundamental para que haja cura, né? Como Jesus pergunta, né? O que queres que faça? Queremos ser curados. Acredito. Então, ele deixa clara essa necessidade de cura. Ao tocar os olhos dos 2 cegos, Jesus inocula fluidos em seus glóbulos oculares, corrigindo seus DNAs. Lembrando para vocês, o DNA ele é formado ainda no ventre da mãe e ele é uma espécie de transmissão dos fluidos do corpo mental superior para o corpo sutil até o corpo físico. O DNA, as informações que tem no DNA, elas vêm do campo mental inferior e do inferior, que é o armazenamento enquanto encarnado da pessoa, vai até o corpo físico. Então, o que Jesus faz? Ele, pela inoculação fluídica eletromagnética dele, ele vai lá, toca os 2 glóbulos oculares dos 2 cegos, tá? E simplesmente o que ele faz? Através da sua, vamos dizer assim, do seu conhecimento e do seu poder eletromagnético, ele inocula fluidos, ou seja, ele corrige as variações de DNA. E volto a lembrar, Joana deixa claro, em vários livros dela, que Jesus sempre curava aqueles que já tinham merecimento, ok? Então, vamos lá. Como é que isso acontece, Marco? Através da despolarização dos estímulos de memória do campo mental. Tudo que nós que podem vir já está lá no campo mental. Se ela já está no fim, já está findando, por exemplo, aquele karma, tá? Fica mais fácil ainda despolarizar os estímulos de memória, tá? Nós fazemos isso, por exemplo, na apometria, tá certo? Então, essa polarização, né, dessa densidade ocorre quando você faz um equívoco, né? Quando você faz uma coisa que contraria as leis de Deus. Aquilo é plasmado, né, primeiramente no seu corpo mental inferior
e no momento em que você desencarna, aquilo é recolhido para o mental superior e aquilo fica ali. Tá? Então, ele tem que ser despolarizado, né? Porque aquele miasma se encontra ali. Mas como eles já estavam, vamos dizer, no fim, eles já tinham percorrido boa parte do seu karma, Jesus, com muita facilidade, corrige isso. Tá? E produzindo um decreto pela ciência. Tá? Existe, dentro das forças do cosmos, nós sabemos que tem 5 grandes interações de força. Tá? A força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, faz uma amálgama, né, das partículas, e a nuclear fraca. A nuclear fraca tem uma característica chamada decaimento beta. O que é o decaimento beta, Marco, para eu entender? Tá? Ela faz parte, né, da força nuclear fraca, tá? E a outra força é a de sincronicidade, que permite a cura à distância. Mas a força nuclear fraca, tendo, né, produzido o decaimento beta, o que ele faz? Ele reduz de tal maneira a movimentação dos prótons e dos nêutrons que estão dentro do núcleo e transmutam ele para o orbital. Espera aí, Marco. Então, na força nuclear fraca, particularmente no decaimento beta, né, o que acontece? Jesus, pela sua intenção e pela sua vontade e pelo seu mentalismo, né, ele sempre trabalha desta maneira, ele produz o decaimento beta e aqueles prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo, eles são transmutados como se fosse uma metamorfose e vão para os orbitais E aí o que faz? Ele simplesmente gravitaciona essa força, tá? E, ao mesmo tempo, equilibra a relação entre os orbitais dos elétrons e os prótons e nêutrons de dentro do núcleo, do átomo. Caramba, Marco! Então, lembrando, né, que os átomos é que vão formar as moléculas, que vão formar as células e por aí vai. Então, a correção é atômica. Jesus está fazendo uma correção de nível atômico, que hoje a gente pode entender pela física de partículas, né, pelo estudo física quântica, a gente consegue entender. Mas, na época, ninguém tinha capacidade de entender isso. Então, chamava de milagre. Tá? Então, quando ocorre essa transmutação, tá, existe um equilíbrio, como eu falei para vocês. Dessa forma, o equilíbrio entre as partículas acontece, tá, entre o núcleo e os orbitais, e a cura acontece também gravitacionada pela fé dos cegos. Repara, mais uma vez, é nítido que a fé é muito importante, não só para gravitacionar, mas para imantar a cura. O que é imantar, Marco? É reequilibrar, né? É deixar aqueles fluidos continuarem ali. Tá? É igual quando uma pessoa, por exemplo, recebe um passe, e o passista, no final, o que ele faz? Ele faz uma espécie de harmonização. Né? Ele faz uma espécie de fazer com que aqueles fluidos continuem ali no campo áurico da pessoa. É mais ou menos a mesma coisa, só que em nível atômico, tá certo? Então, mais uma vez, a gente entende o processo que Jesus se utilizava, obviamente com muito conhecimento, né, da autoridade que Jesus tinha, tá? E ele consegue produzir a cura com muita facilidade, tá certo? Então, esse foi o milagre 17, que falou sobre a cura dos 2 cegos. Qualquer dúvida, né, eu falo muitos termos científicos às vezes, se você não entendeu, tiver qualquer dúvida, né, passa para o WhatsApp da Simone, que ela vai me passar a pergunta e eu respondo com o maior prazer, ok? Vamos, então, ao milagre 18. É a cura de um mudo endemoniado, ou seja, ele estava obsediado, praticamente possesso, né, num processo de possessão. E a gente sabe que a palavra não só possuído ou possesso, uma palavra totalmente, vamos dizer assim, fora do contexto, porque nenhum equilíbrio ou nenhum espírito se apropria
do corpo espiritual de outro. Tá? Ele se aproxima, tá? E faz a união do seu campo áurico, ele faz a expansão do seu corpo perispiritual e há uma união dos chakras. Então, a possessão normalmente é isso, tá? Principalmente do chakra ajna, tá? Que é onde está o conceito de vontade. Por isso é que quando a gente, vamos dizer, vai fazer um processo de desobsessão, a gente vai lá no ajna e aperta. Por quê? Quando você aperta o ajna, você simplesmente traz uma espécie de concentração de consciência, tá? Então, todo o processo de desobsessão sempre vai passar pelo ajna. Só que Jesus tinha uma capacidade. Ele poderia até tocar, mas ele não precisava. Ele simplesmente, com o mentalismo dele, né, ele visualizava o ajna e falava assim, você não tem mais ordem de continuar aí, ou seja, saia daí imediatamente. Era o que Jesus fazia. Tá? Mas, além de tudo, o mudo, ele era mudo também, ele não estava só possesso, ele também estava com dificuldade de falar, ou seja, ele não conseguia falar. Então, vamos ver como Mateus descreve isso. E, havendo-se eles retirado, tá? Estavam em algum local, se retiraram, trouxeram-lhe um. E, expulso o demônio, falou o mudo. Tá? Então, olha só, Mateus não dá muitos detalhes, simplesmente diz que Jesus expulsou o demônio e logo depois o homem começou a falar. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu isso em Israel. Mas os fariseus que viviam seguindo Jesus para saber o que ele estava fazendo, né? Principalmente os que ele curava no sábado, né? Então os fariseus criticar, né? E disseram, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, inclusive no sábado. Mais uma vez, você lembra aqui que em cada cidadezinha tinha uma sinagoga, como se fosse uma igreja, tá? Onde o chefe geral da igreja, como se fosse o bispo, era Caifás, mas em cada uma tinha um sacerdote que era, vamos dizer assim, o chefe da sinagoga daquela região, ok? Então, Jesus cura o homem e falar. Marco, vamos entender esse processo, né? Pelas palavras de Mateus, não fica nítido que Jesus primeiro expulsa o demônio, quer dizer, fica nítido que Jesus primeiro expulsa o demônio, não ficando claro se isso acontece apenas pela presença do mestre ou se Jesus pressiona o chakra ajna do endemoniado. Então não fica claro, a gente não consegue saber, porque Mateus não descreve. É bem provável, e é crença minha, que só pela presença de Jesus, os espíritos não conseguindo verificar aquele padrão se mandava, tá? Eu acredito que só pela presença de Jesus já botava para fora, né? Mas se não ocorreu isso, ele normalmente deve ter colocado o seu mentalismo na direção do ajna, num fluxo energético, a fim de, vamos dizer assim, romper os elos, romper os fluidos que ligavam o paciente, no caso, né, a pessoa que estava doente, ao obsessor, tá certo? Então, Mateus não deixa isso muito claro e a gente pode fazer as nossas conjecturas aqui, porque ou é uma ou é outra, tá? E Jesus, né, através do seu mentalismo, ele ordena a desconexão do obsessor, né? Talvez Jesus não colocasse a mão no ajna. Ele simplesmente olhava para o ajna e inoculava fluidos e mentalmente, ou seja, pelo mentalismo, ele dava a ordem. Você não tem mais permissão de continuar ligado a esta pessoa. E o espírito se mandava. Tá? E depois disso, tá? Depois de expulsar o demônio, como a gente viu aqui na passagem de Mateus, ele vai tratar e curar exatamente
O que é uma pessoa muda? Tá? Tá ligado às duas glândulas da laringe, tá? E essas glândulas, elas criam uma certa densidade, é dessa maneira que um obsessor consegue deixar uma pessoa muda, tá? Ele precisa de algum tempo, porque ele não consegue inocular essa densidade de uma hora para outra, tá? Mas ele vai ali inoculando aos poucos, até a pessoa perder, né, a possibilidade de fazer o choque das pregas vocais, tá? Primeiro limpa, tá? Ou seja, retira essa densidade e depois energiza o paciente. É óbvio que isso aqui é uma interpretação nossa, né? Conhecendo, né, todo vamos dizer assim, o conceito de cura de Jesus, mas se você ler só pelo Novo Testamento, você não consegue entender isso. Tá? Então, é uma forma de explicar como Jesus fazia a cura usando exatamente o conhecimento esotérico. Lembrando que esotérico com S junta filosofia, religião e ciência, como Kardec deixou claro quando disse do que era o espiritismo. Tá? Então, primeiro ele limpou o chakra laríngeo e depois energizou. Isso fez com que acontecesse o quê? Mal das pregas vocais do paciente, porque quando fica com muita densidade, o que acontece? Não existe o choque. As pregas vocais, elas chocam quando uma pessoa está falando. Tá? Então, quando se inocula muita densidade com o tempo, o que acontece? Elas ficam sem movimentação. Não tendo movimentação ali nas pregas vocais, ela acaba prejudicando as glândulas endócrinas. E são duas, né? Exatamente aqui na região da garganta, e a pessoa não consegue falar. Simples assim. Jesus nos dá prova de que conhecia todos os processos de tratamento e cura. E os fariseus não entendiam, porque começaram a fazer o quê? Ele cura através do demônio. Começaram a apontar o dedo para Jesus, dizendo que ele, na realidade, fazia parte do conceito do demo. Tá certo? Então, mais uma cura que a gente consegue entender hoje pela ciência. Tá certo, meus irmãos? Então, milagre 18, estamos aí com ele resolvido. Vamos para o 19. E aí, entre os 4 evangelistas, eu escolhi Mateus. Marco, por que você às vezes escolhe muito Mateus? Mateus, quem já viu The Chosen, deve lembrar que no filme The Chosen, o autor colocou Mateus como autista. Por que ele fez isso? Porque o filho dele é autista, o filho do roteirista, do diretor da série, é autista. Mas ele tem uma certa lógica para fazer isso. Mateus é o mais detalhista, que é esse detalhe, né, de quando fala tudo nos pormenores, é uma coisa típica das pessoas que têm autismo. Tá? Então, entre os 4 evangelistas, a gente sabe que João é o mais profético, Lucas é o mais correto no conceito, até porque era grego, era o mais instruído, acompanhava Paulo de Tarso, né? Era o médico de Paulo de Tarso. Marcos replica Mateus, mas Mateus, sendo o primeiro evangelista, na maioria das vezes a gente escolhe Mateus, porque todos os detalhes estão ali descritos. Essa é a primeira multiplicação de pães. Então, vamos entender, né, como Mateus narra isso. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, onde Jesus chegava, como a gente viu, ele andava por várias cidades, peregrinando ali com seus apóstolos, e ele encontrava pessoas doentes e ele ia curando. Tá? O Mahatma Gandhi, em determinado momento, num dos livros, né, que a gente tem acesso, ele fala que se tivesse que descrever todas as curas e os milagres de Jesus, não teria livros para descrever, porque ele curava muita gente. Aqui estão apenas as escritas pelos evangelistas, ok? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, mestre, e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão
para que eles possam ir para suas casas, seus povoados e comer, comprar comida, comer. Tá? Jesus olha para os seus evangelistas e diz: eles não precisam ir. Deles vocês algo para comer. E aí os evangelistas ficaram assustados, falaram assim: nós? Tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Falaram para Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou: traga-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes alimentaram a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos, depois de todo mundo comer. Recolheram pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, repara, essa é a descrição de Mateus. E você me pergunta: Marcos, como é que isso é possível, né? Aconteceu isso mesmo, né? Vamos entender, então. Kardec, nosso querido irmão Kardec, no livro da Gênesis, capítulo 15, item 48, nos diz o seguinte sobre esse milagre. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico. Mas estes últimos, ele não passa de um conto pueril. As pessoas sérias viram na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Então, repara, segundo Kardec, essa passagem é figurativa, ela é uma espécie de parábola. Tá? Então, o alimento necessário que vai saciar todo ser humano não é o alimento físico. É óbvio que nós precisamos do alimento físico, mas Jesus está se referindo ao alimento da alma, tá certo? Então, é o alimento espiritual. Kardec nos dá essa visão no item 48 do capítulo 15, ok? Agora eu vou colocar a nossa interpretação aqui. Sobre a multiplicação de pães, sem dúvida, é uma alegoria de referência, ou seja, uma linguagem figurada para nos ensinar que o verdadeiro alimento é para o espírito e não para o corpo físico. E esse alimento para o espírito estava sendo entregue ali, através das palavras de Jesus. Porque Jesus estava fazendo uma espécie de uma oratória, tá? E ensinando coisas ali, que exercia uma poderosa ação magnética sobre sua plateia, fazendo-os esquecer de suas necessidades materiais, como a fome. Se você não quiser acreditar nisso, puxa, Marco, mas eu pensei que isso fosse verdade, está escrito no Evangelho. O Evangelho ele é muito deturpado, principalmente porque o primeiro Evangelho, né, de Mateus foi escrito quase 75 anos após a morte de Jesus. Tá? Então, que houve deturpação, todos nós sabemos, né, que houve. Então, os 4 evangelistas mais ou menos escreveram entre o ano 75 e o ano 100, depois da morte de Jesus. Ou seja, é a iniciativa dos primeiros cristãos. Isso caiu na mão dos escribas, tá? Que passaram aquela visão que era, vamos dizer assim, mais comentada pela população e começaram a escrever as coisas. E, ao mesmo tempo, quem falou isso? Foi Mateus. Foi Marcos. Então, foi a Igreja Católica que foi montando isso. A gente sabe, né, que muitos anos depois é que a Igreja Católica se torna realmente a religião do povo romano. Isso acontece em 380. Tá? Iniciou em 312 com Constantino, quando ele
publica o Edito de Milão e proíbe a perseguição, né, dos cristãos, mas 68 anos depois é que a Igreja Católica, vamos dizer assim, é fundada, ou seja, o cristianismo é absorvido pelo poder romano. Tá? E quando isso acontece, é óbvio que eles já começaram a fazer os concílios, Concílio de Trento, Concílio de Nicéia, vários concílios que houveram. E cada vez que tinha um concílio, eles analisavam. E o que não era de interesse, eles tiravam, e o que era de interesse, eles deixavam. Tá aí, quando Kardec começa a escrever, né, uma das primeiras palavras que Kardec coloca no Pentateuco é: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque todos nós fomos educados pela Igreja Católica, onde dizia: fora da Igreja não há salvação. Por isso que Kardec fala desta maneira quando vai fazer a análise não só da vida de Jesus, mas dos seus milagres, suas parábolas, tudo. Tá? Então, se você não quiser acreditar nisso, Marco, eu não acredito, tá, que isso foi uma parábola. Isso aconteceu mesmo, eu acho. Tá. Então, eu vou te dizer aqui. Jesus podia, sem nenhuma dificuldade, manipular fluidos cósmicos. Puxa, Marco, peraí, como manipular? Tudo que nós temos, trigo, né, qualquer objeto ou qualquer alimento, ele é oriundo do fluido cósmico. O fluido cósmico é que perpetra não só o solo, mas o ar, perpetra tudo, né? E ele é a matéria-prima de tudo para formar. Jesus, como era extremamente evoluído, né, ele conseguiria facilmente manipular fluidos cósmicos e adensar esses fluidos. Da mesma forma que o fluido cósmico, quando é puro, né, como Leon Denis dizia que era o hálito de Deus, ele vem e chega no nosso planeta, que é o planeta mais atrasado do sistema solar, tá, e cria um fluido vital específico para as necessidades do nosso corpo sutil. Ele é o quê? Adensado. E se você olhar, por exemplo, na nossa tabela periódica, que é apenas 4% da matéria conhecida, tá? O primeiro item da tabela é o quê? O hidrogênio, peso 1. Né? Depois vem o hélio. O que acontece da transformação do hidrogênio para o hélio? Fusão nuclear, que é o que o Sol faz com muita propriedade. Ou seja, ele cria um maior peso atômico. Então, o conceito de adensar é isso, é fazer fusões nucleares e fazer com que haja o quê? Através da força nuclear forte, aproximando as partículas e vai formando coisas, seja objeto, seja alimento, o que for. Marco, Jesus, naquela época, já conhecia, com certeza. Jesus já conhecia tudo isso que a gente está começando a entender agora, tá certo? Então, se você não acreditar na primeira hipótese, que o próprio Kardec cita, Jesus podia, assim, manipular e adensar fluido cósmico de maneira a fazer, né, como se fosse um similar de trigo, produzir pão, até peixe. Puxa, Marco, peixe é um ser vivo. É um ser vivo que só vive porque tem características que o formaram do fluido cósmico. Poxa, nós também. As nossas características são de união, de adensamento de fluido cósmico, que posteriormente se transforma em fluido vital, né, que dá origem à matéria, toda e qualquer tipo de matéria. Tá? Então, admitindo-se que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão. Tinham apenas 5 pães. Caramba, Jesus deve ter tido um trabalho enorme para transformar 5 em, sei lá, em 10 mil, já que sobraram, né, já que se alimentaram 5 mil pessoas. Então, se você me perguntar, Marco, você acredita que... Eu acredito no que Kardec nos falou, que era uma espécie de parábola, tá, onde foi utilizada uma linguagem figurada por Mateus, que posteriormente deve ter sido ou acrescido ou retirado alguma coisa pelos novos cristãos de Roma, tá certo? Então, poucos pães e peixes dariam para cobrir
a fome orgânica da multidão, pois a maior fome é espiritual, já estava sendo saciada. Acredito que é isso que dá a interpretação alegórica de que os pães e os peixes foram multiplicados. Ou seja, eu deixo claro para vocês que eu acredito mais no conceito de Kardec, que foi uma espécie de metáfora. Tá? Mas se você não quiser acreditar, tá? Você também pode pensar que Jesus teria essa capacidade de manipular fluido cósmico, adensando-os e criar propriedades muito próximas ao trigo, né? Tranquilamente. Então, milagre 19, resolvido. Milagre 20, a gente termina no 21, já vamos terminar já. Jesus andou. O que acontece? Né? A gente vai ver que não está, vamos dizer assim, toda a explicação do roteiro, né? Jesus se separa dos seus discípulos e ele vai para uma espécie de uma montanhazinha onde ele vai meditar. Você não vê a palavra meditação no Novo Testamento, mas é o que mais era feito por Jesus. Jesus meditava muito. Então ele deixa os seus discípulos irem sozinhos de barco e ele fala, vou ficar aqui, tá? Falando com o Pai, conversando e meditando. Ele não falava essa palavra, mas a gente sabe que é isso. E aí narra Mateus. E o barco estava já no meio do mar, né? Os seus discípulos pegaram o barco e saíram. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, o vento estava batendo de frente com eles. Então, mar agitado, né? A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, Jesus andava sobre as águas, eles viram. Só que Jesus, né, ainda estava vindo longe, os discípulos não reconheceram ele. Tá? E, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram, começaram a ter um chilique lá e acharam que era alguma coisa demoníaca. Né? Como é que alguém vai andar no mar? Tá? E aí, quando Jesus foi se aproximando, eles começaram a ver que era Jesus. E aí Jesus falou para eles, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. Tá? Pedro, a gente sabe que Pedro era distímico, né? Distímico é a doença do mau humor. Tá? E quando ele era jovem, ele era... Tá? Então, nesse momento, é uma espécie de dúvida de Pedro. Poxa, se é você mesmo, mestre, então faz também eu andar em cima das águas. Tá? E ele disse, vem, Pedro. Jesus falou para ele, vem, Pedro, desce do barco, né, e anda sobre as águas para vir até mim. Tá? Mas, né, quando Pedro sai, no início ele está com a fé ali no mestre, mas o vento forte, né, as ondas, fizeram ele ficar com medo. E aí ele começou o quê? A afundar. Tá? E aí a pessoa até brinca, faz piada, né? Jesus não disse para ele quais eram as pedras que ele tinha que pisar para continuar andando, né? É uma brincadeira que o pessoal faz. Então, Jesus, quando vê Pedro afundando, simplesmente dá a mão a ele, né? Como mostra a figura aqui embaixo, e fala, né? Vem cá, onde é que está a tua fé? Tá? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus fala para ele, tá? Poxa, você está sendo meu discípulo, você tem que ter... Você venha para cá e ande. Né? E ele duvidou, porque ele ficou com medo do vento, do mar, né? Revolta, aquelas coisas todas. E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se, né? Que estavam no barco, né? Retrucando, um falando com o outro, né? Dizendo, puxa, o mestre realmente é filho de Deus, porque ele anda sobre as águas, manda o vento ficar quieto, o vento fica quieto, né? Então, essa é a narrativa de Mateus, tá? Que a gente fez alguns acréscimos para ficar mais claro. Vamos entender. Esse episódio também é descrito no capítulo 15 do livro da Gênesis, item 42. E é facilmente explicável se prestarmos atenção ao primeiro parágrafo da citação. Se você for lá no parágrafo 41 da Gênesis, né, a Gênesis deixa claro o que eu falei no início, que Jesus se separa dos evangelistas e ele vai para um monte,
para meditar. Né? No livro da Gênesis, isso fica claro, tá certo? Mas aqui nessas citações, você não consegue entender, a não ser que você esteja lendo, né, de texto corrido todo, o evangelista. Tá? É nítido que Jesus, através da sua vista dupla, ou seja, sua clara evidência, ele antecipou o acontecimento e se isolou propositalmente dos demais discípulos, a fim de poder desdobrar quando se encontrava só na montanha e aparecer de forma tangível andando sobre as águas. Peraí, Marco, então você está explicando, uma das formas de entender é que Jesus continuava com o seu corpo lá na montanha, ele simplesmente desdobrou, tá? Como você via, por exemplo, Padre Pio não só desdobrava, mas Padre Pio também adensava o seu corpo, e o pessoal dizia que ele era um padre voador, né? A gente já viu isso na história. Então, se Padre Pio conseguia fazer, imagina Jesus. Ele simplesmente, desdobrado, adensa o seu perispírito, tá? A ponto de visibilidade e tangibilidade. Obviamente, para ser tangível, tem que ter o quê? Fluido de encarnado, ectoplasma. Tá? Ele deve ter retirado a ectoplasma de algum dos evangelistas ali, que devia ser médio de efeito físico, e consegue, né, aparecer como se fosse realmente o corpo dele. Tá? Mas nós sabemos que Jesus não contrariou nenhuma lei de Deus. Ele não andou sobre as águas de corpo físico, ele andou de corpo sutil, ele estava desdobrado. Ele simplesmente aumentou a luminosidade do seu corpo sutil, e isso é provável que tenha pego ectoplasma de algum dos evangelistas que estavam no barco e trouxe para ele o conceito de tangibilidade para o seu corpo espiritual. Tá? E ele faz isso com muita facilidade. Hoje a gente consegue entender. Imagina eu falar isso há 50 anos atrás. Tá? Ninguém entenderia. Todo mundo ia achar que eu estava louco. Se não quisermos acreditar nessa hipótese que eu acabei de falar, tá? Poderíamos justificar tal episódio pela capacidade de Jesus poder criar uma atmosfera fluídica capaz de envolver o seu campo áurico a fim de anular os efeitos da gravidade, fazendo levitar em deslocamento. Mas acredito que a primeira hipótese seja mais provável. Se você não quiser acreditar nesse desdobramento de Jesus, tá? Você poderia justificar pelo exemplo, por exemplo, de Padre Pio. Padre Pio, como eu disse para vocês, né, ele não só adensava desdobrado, né, adensava o seu corpo fluídico, mas também levitava. Então, né, se você olhar, procurar no Google, procura lá, né, santo voador. Bota a palavra santo voador, você vai encontrar Padre Pio, tá? Porque ele tinha essa capacidade de anular a atmosfera fluídica da Terra, vamos dizer assim, que tem gravidade, ele anulava esse peso, né, atômico da gravidade através de quê? Do insuflar do seu campo áurico, e como o campo áurico é muito mais leve, menos denso que a atmosfera fluídica no nosso planeta, ele consegue facilmente levitar. Tá? Isso não foi feito só por Jesus. Eu estou dando o exemplo do Padre Pio, mas teriam muitos outros exemplos aí que a gente poderia entender. Então, esse foi o milagre 20, a gente explica, né, como é que Jesus andou sobre as águas. E o último milagre é a cura da filha de Cananeia. Cananeia é um local, tá? A gente escolheu Marcos para dar essa explicação. E levando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, duas cidades, tá? Que fazem parte de Israel, mas tem parte do Líbano também. Tá? Tiro e Sidom são duas cidades, né? As cidades eram pequeninas, e hoje, né, se você quiser entender onde é parte do Líbano ali. Tem parte de Israel, mas tem parte do Líbano também. Tá? E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Tá? Jesus entrava, ele procurava, né, fazer os seus trabalhos da forma mais anônima possível, mas era impossível. Tá? A figura de Jesus já era conhecida, já todo mundo já falava, né? Então era bem difícil Jesus ficar no anonimato.
cuja filha tinha um espírito imundo, ou seja, estava, né, obsediada, ouvindo falar dele, foi atrás dele. Tá? Então, mesmo Jesus, né, tendo se escondido, né, em determinado momento ele teve que sair do esconderijo, entre aspas, né, e vai continuar a sua caminhada. E uma mulher, que era uma cananeia, tá? Ela sabe e ela simplesmente vai atrás de Jesus e se lança aos seus pés. Essa mulher era grega, tá? Cirofenícia, de nação. Tá? Ou seja, em outras palavras, você vai encontrar, ela era uma fenícia. A Fenícia, né, tem parte também do território hoje onde é a Grécia. Tá? Então, os fenícios eram ali vizinhos de Israel. Tanto é que, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver várias guerras entre os fenícios e os hebreus. Né? Então, essa mulher que era, né, grega e fenícia ao mesmo tempo, ali ficava no rogou a Jesus para expulsar os demônios da filha. Mas Jesus disse a ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marco, por que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque a missão inicial de Jesus era junto ao povo israelita. Por que a missão de Jesus era primeiro com o povo israelita? Porque eram os mais rebeldes, vindos de Capela. Lembra? Se a gente lembrar, por exemplo, dos estudos da Gênesis, eu explico isso. Né? Chegaram aqui no nosso planeta 4 grandes levas, né? Entre elas os israelitas, né? Os judeus, né? Os israelitas eram os mais, né? Vamos dizer assim, tinham uma fé fervorosa, mas, ao mesmo tempo, eram muito rebeldes. Tá? Apesar de ter uma fé fervorosa, eram muito rebeldes. Os gregos, né, os egípcios, conceitos dos árias, que eram os europeus, que eram tidos assim, como ignorantes, e os hindus, que era, entre eles, de todos os povos que vieram de Capela, os mais espiritualizados. Tá? Os mais cognitivos, inteligentes, eram exatamente dessa leva entre os egípcios e, posteriormente, reencarnaram como gregos, né? Mais ou menos se dividiram ali. Então, dessas 4 grandes levas, o povo de Israel era uma delas. E Jesus, inicialmente, era com esse povo. Mas Jesus deixa claro, pelo processo que se dá, que ele não era só para os judeus. Porque os judeus tinham essa mania, né? Meu Deus! Como seu Deus? É só seu? É só do seu povo? Eles achavam que o Deus de Israel é que era o único e verdadeiro. Tá? E o Deus é para todos, não é só para um determinado povo. Mas era a fé deles, era o que eles acreditavam. Como Jesus foi criado dentro da cultura judaica, ele fala isso para a mulher. Olha, primeiro de saciar, né, a fome dos que eu vim para saciar. E depois eu vou pensar. Olha o que a mulher responde para ele. Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, ela diz assim, olha, eu sou pequenina, eu não sou do povo de Deus, mas eu acho que eu também mereço comer, né? Mesmo que sejam apenas as migalhas. Mais ou menos é desta maneira que a gente hoje consegue interpretar isso. Então, ele disse à mulher, por esta palavra sua, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ou seja, Jesus, à distância, pela fé da mulher, tá? Então, Jesus, pela sua palavra, simplesmente ele diz, vai, o demônio já saiu da sua filha. Marco, ele pode ter feito isso simplesmente pelo mentalismo? Pode. Né? Simplesmente ele mentaliza, né? E ele era clarividente, né? Que o Kardec chama de dupla vista. Ele vê a situação, mira exatamente a inoculação fluídica no asno da menina e o obsessor vai embora. Tá? Então disse, né? Vai que o demônio já saiu de sua filha. Indo ela para sua sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Ou seja, o que Jesus falou para ela naquele momento
realmente aconteceu. Vamos ver aqui na internet, a gente consegue ver, né, que isso foi um exemplo de fé. Jesus, como homem judeu, criado dentro de padrões israelitas, de educação, cultura, assimilou em si também a visão preconceituosa dos israelitas, com respeito aos pagãos. Ou seja, Jesus era missionário em primeiro, mas Jesus tinha um nível de consciência muito grande, gente. Então, apesar deles tentarem explicar por isso aqui, e a gente, né, acaba entendendo, Jesus tinha um nível de consciência que ele falou assim, olha, apesar de eu ter vindo inicialmente para o povo hebreu, eu vou estender, porque eu não sou só, né, como diria o próprio Siddhartha Gautama cita isso, Jesus não é só do cristianismo, Jesus é de toda a humanidade, de todos os credos. Jesus é da Umbanda, Jesus é do protestantismo, Jesus é para todos. Tá? Mas a experiência de Jesus em terras estrangeiras, né? Por que terras estrangeiras? Porque Tiro e Sidom eram fora do... Então eles chamavam de terras estrangeiras e diziam que todo mundo que morava nessas terras eram pagãos, tá? Ou seja, era o povo do campo, né? Se você pegar a palavra pagão. Permitindo superar os preconceitos e tabus de seu povo e a visão de que sua missão se destinava unicamente ao povo de Israel, aquilo que eu expliquei para vocês. A atitude de fé de uma mulher pagã fez com que Jesus revisse seus conceitos e entendesse os benefícios também aos pagãos. Eu não acredito nisso. Tá? Jesus não fez uma revisão, a mulher ela é grega, e ela está me pedindo uma coisa que eu não vim para fazer isso. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus simplesmente falou isso apenas para aqueles que o acompanhavam, tá? E ele curou da mesma forma. A atitude de fé dessa mulher pagã fez com que Jesus, né, revisse seus conceitos, tal. O Filho enviado de Deus é justo e capaz de reconhecer a coragem, a determinação e humildade com uma atitude de fé da mulher. E assim Jesus alarga a sua consciência e o raio de sua pregação para além dos limites de Israel. Tá? Então, isso aqui é um dos exemplos de como a maioria dos católicos interpreta. Tá? Mas nós, espíritas, sabemos quem é Jesus de verdade. Tá? Então, eu não acredito nessa fala aqui, mas eu quis trazer para vocês entenderem. Porque se você perguntar... Tem determinados padres em determinadas igrejas que dá esse exemplo, né, da cura da filha da mulher de Cananeia, mostrando que ela teve coragem, né, de chegar junto a Jesus e ela sabendo que ela era pagã e ela acredita. Então, os católicos interpretam que Jesus, naquele momento, despertou a consciência dele e passou a curar outras pessoas. Tá? Então, essa mulher de Canané mostra uma grande coragem, né? Se jogar aos pés de Jesus, na frente de dezenas de israelitas que ficavam mandando a mulher embora. Tá? Vamos entender, então, a explicação e terminar esta aula. Em Mateus, não fica claro se a mulher cananeia estava com a sua filha. Se você pegar Mateus, não fica claro se carregava a filha ou não. Tá? Mas em Marcos, no último parágrafo, tá, a gente tira essa dúvida. Aqui, ó. Indo ela para a sua casa, achou a filha deitada. Ou seja, ela não estava com a filha quando ela pede socorro a Jesus. Tá? Mas às vezes você não entende isso. Você tem que ler Marcos para poder entender, e fica muito nítido no item 30, ok? Essa cura, que primeiro, né, caracteriza o que a gente chama de obsessão, ela é realizada por Jesus e ela acontece à distância, através da quinta força de interação do universo, que é a força de sincronicidade. Lembra? As 5 forças são gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. O que é a força de sincronicidade, Marco? É o mentalismo deixando claro da possibilidade, através da mente, de você emanar fluidos. O sincronismo é isso. Por isso é que se
opera a cura à distância, por causa dessa força. E essa força é reconhecida hoje pela ciência, principalmente pela física de partículas e a física quântica, tá certo? Então, Jesus evidencia que a sua missão, inicialmente, como eu falei para vocês, começa com o povo de Israel, mas se estende para todos no mundo. Ao constatar a fé da mulher, que não era israelita, e sim fenícia, né? A Fenícia era uma região histórica, né? Num local chamado Levante, como eu falei para vocês, que corresponde atualmente ao Líbano, tá? E parte da Síria e de Israel. Jesus, através de sua ideoplastia e comando verbal, impulsionado pela sua intenção e vontade, cura também ao merecimento da fé de sua mãe na possibilidade do mestre. Ou seja, a mãe da menina doente caracteriza não só coragem, mas uma fé enorme, né, em pedir a ajuda a Jesus e acreditar que Jesus podia fazer. E Jesus o faz tranquilamente. Tá? Como eu falei, o mentalismo é capaz de carrear em si ondas vibracionais, dependendo do teor, de cura, por exemplo. Tá? Então, veja o poder do princípio hermético. Ok, meus irmãos? Então, a gente termina essa aula de hoje falando do milagre 21, tá? Que é essa cura da filha da mulher de Cananeia, que ocorreu à distância, né? Caracterizando a força de sincronicidade. Qualquer dúvida de qualquer um dos milagres que a gente tenha comentado, coloca no WhatsApp lá para a Simone, que ela me passa, e eu respondo com muita propriedade. Nossa próxima aula, que vai ser a aula 4, vai acontecer no dia 8 de julho, tá? Então, quase um mês, né, para frente. Então, o que eu peço? Por favor, leiam as referidas passagens, escolhe um dos evangelistas e leia a passagem. A gente vai falar da cura 22 e a cura 28 na numeração da tabela que nós botamos. Vai a cura do surdo gago, a segunda multiplicação de pães, a cura do cego de Betsaida, né, a cura do jovem, a cura do cego de nascença, a cura de uma mulher enferma, ou seja, outras curas que Jesus foi operando. Marcos, são curas diferentes? A gente não sabe. A gente, por exemplo, pode duvidar se houve realmente essa segunda multiplicação de pães. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, por favor, escolha um dos evangelistas e leiam para melhorar a minha própria explicação. Tá certo? Só tenho a agradecer. Nossa bibliografia é sempre o Novo Testamento, né? E os livros, né, que a gente cita, e todo o conhecimento da ciência física e da ciência espiritual. Porque se não fosse a ciência física e a ciência espiritual, nós não entenderíamos como Jesus curava e nem porque o Espiritismo diz que milagre não existe. Para o Espiritismo, milagre é um fenômeno que ocorre quando nós desconhecemos as leis que regem o fenômeno. Né? Explicação bonita, né? Dada por Kardec, ok, meus irmãos? Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e até o próximo encontro nosso no próximo mês, ok? Beijo. Obrigado, Marco. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu. Qualquer dúvida, pergunta lá para a Simone, que ela me passa. Alô. Com certeza. Um abraço. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, Simone. Tchau, Marco. Obrigada por tudo. Sexta-feira gravamos uma aula do Livro dos Médiuns, ok? Então é o Milagre 15,